Bom, vamos lá. Olha só, primeiro, termometria acaba sendo um estudo das temperaturas, do calor envolvido em um corpo, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que temperatura e calor são coisas diferentes, tá? Temperatura é uma visão macroscópica de uma situação que acontece no microscópio, tá? Temperatura é uma medida da agitação das moléculas do corpo, da agitação dos átomos que aquele corpo tem. Então, assim, quando a gente costuma dizer que a temperatura de um corpo está alta, a gente vai acabar verificando que as moléculas ou os átomos desse corpo, eles vão estar se agitando muito. Quando a gente está falando que a temperatura está baixa, essa agitação é menor. A gente consegue até fazer a relação com os estados físicos da matéria, pelo menos aqueles três que a gente conhece mais, né? Sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, normalmente a gente tem temperaturas mais baixas, não é isso? No estado sólido, com temperaturas mais baixas, as moléculas ou os átomos daquela substância, elas quase não se mexem. Elas ficam paradinhas, tão paradinhas que elas ficam organizadas uma do ladinho da outra, formando uma estrutura sólida, uma estrutura rígida, tá? Quando eu estou falando de uma substância no estado líquido, aí no estado líquido a gente já tem uma certa agitação, tá? Rapidinho. Quando a gente tem uma certa agitação, aí ele já quebra essa estrutura rígida. Então a gente já tem uma mobilidade das moléculas. A gente pode reparar uma coisa, se a gente pingar uma gotinha de um corante dentro da água, você vai ver esse corante passeando por dentro da água, tá? Depois eu boto um vídeo desse experimentozinho para vocês, com água a temperatura alta, uma temperatura mais baixa, você vê a velocidade que esse corante se mistura na água. Quanto maior a temperatura, maior a agitação, então esse corante se mistura mais rápido. É sinal de que aquelas moléculas lá que a gente não está enxergando, elas estão muito agitadas. E elas estão sendo o suficiente para agitar e misturar a água aquele corante todo. Certo? Então ali você já tem a liberdade. Mas quando a gente vai para o estado gasoso, aí a gente vê essas moléculas mais agitadas ainda, tanto que elas se separam uma das outras. Elas não ficam nem mais pertinho uma da outra se movendo, não. Elas acabam podendo rodar a estrutura do reservatório todo que elas estão. Então o gás atmosférico que a gente está aqui, o ventilador ligado, a gente consegue sentir essas moléculas se movendo o tempo todo. Então elas estão se chocando com tudo, se choca com o nosso corpo, se choca com a parede, com o quadro, com o telefone, com tudo. Tá? Então ali você tem um grau de agitação maior, porque também a temperatura está maior. Então, temperaturas mais altas, as moléculas vão estar mais agitadas, temperatura mais baixa, a molécula mais paradinha. Tá certo? Então, temperatura é isso, grau de agitação das moléculas, lembra desse nome, tá? A temperatura, ela tem a ver com a velocidade que as moléculas estão e com a energia que essas moléculas têm. Só que aí quando a gente começa a falar de energia, a gente está começando a falar de calor. Calor é a capacidade de um corpo é energia térmica em transferência, em transição. Então, quando a gente fala de calor, a gente tem que tomar cuidado com esse nome que a gente fala errado no nosso dia a dia, né? Hoje vocês têm mania de falar assim, ó, hoje está quente, o dia está quente. Não, o dia não está quente, o dia ele está com uma temperatura mais elevada, mas o dia em si, o ar em si, ele não pode estar com esse calor, a gente não ia sentir isso. A gente vai sentir, na verdade, a transferência desse calor para o nosso corpo. Se você encosta num quadro, por exemplo, e fala que o quadro está quente, é sinal de que a temperatura do quadro é maior do que a do seu corpo e esse calor está fluindo do quadro para o seu corpo, por isso que esquenta a sua mão. Se você encosta no quadro e fala que o quadro está gelado, está frio, é sinal de que, na verdade, você está transferindo calor para o quadro. Tá? Você está perdendo calor para o quadro. Então, essa sensação de quente e frio nada mais é do que uma sensação. É uma identificação que o seu corpo tem de para onde o calor está fluindo. Ele flui do quadro para você ou de você para o quadro. Tá? Se ele entra no seu corpo ou sai do seu corpo. Certo? Então só cuidado com a forma de como vocês vão usar o calor. E outra, calor é energia térmica em movimento, certo? Em trânsito. Calor existe, frio não existe.
Então, uma questão que foi tema do Enem até uns 2 anos atrás, quando você fala que um ambiente fechado, né? Você fala que o ar está ligado, aí fala para fechar a porta, senão o frio vai sair, isso está completamente errado. O frio não vai para lugar nenhum, o calor é que vai entrar aqui e vai aquecer essas moléculas, tá? Você vai só ter um equilíbrio térmico. O ar que está com menor temperatura acaba saindo, o ar que está com maior temperatura acaba entrando, tem aquele equilíbrio térmico e aí você vê que o calor, a energia que tinha lá fora, aqueceu as moléculas daqui, né? Agitou elas, fazendo com que elas tivessem temperatura maior, tá? O equilíbrio térmico é quando a gente não percebe mais essa transferência de calor. Quando vocês usam um termômetro para ver se estão com febre, vocês põem o termômetro no teu corpo e espera durante uns 2 minutinhos, que é o suficiente para o teu corpo e o termômetro entrarem em equilíbrio térmico, parar de trocar calor, e aí ali ele vai te mostrar o quanto aquele termômetro absorveu de calor do seu corpo para te dizer se ele está alto demais, a temperatura do teu corpo está alta demais ou não. Ali é só um tempo que ele precisa para chegar, para atingir esse equilíbrio térmico. Aí esse equilíbrio térmico, ele tem relação com a termodinâmica, tá? Acaba até sendo uma maneira da gente botar assim, um princípio fundamental da termodinâmica, o equilíbrio entre os corpos. Tá? Esse equilíbrio entre os corpos, ele é dado a partir de um contato entre os dois corpos e demanda um tempozinho para esses corpos entrarem em equilíbrio. Tá certo? Na parada de ver uma